Hello there and welcome! No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre 3 passos simples para você aprender a falar inglês fluente. Se você chegou até aqui e nunca viu um vídeo meu no passado ou se jamais participou de alguma palestra minha, eu gostaria de me apresentar a você. Meu nome é Marcelo Dutra, sou terapeuta, CEO e fundador da Wave Imersão Linguística e professor de inglês por mais de 22 anos. Portanto, o que eu vou te passar no vídeo de hoje está embasado, primeiramente, na ciência e, em seguida, em muita comprovação empírica na vida de milhares de alunos ao longo desses 22 anos. Se você deseja falar inglês fluente, você está no lugar certo e esse vídeo é para você. Eu vou dizer sem dúvida alguma que o primeiro passo para a sua fluência em qualquer idioma, incluindo o inglês, é ouvir e ouvir muito. Talvez você já tenha escutado isso antes e talvez você tenha se feito a mesma pergunta que muitos alunos de inglês se fazem. Como eu vou ouvir inglês se não sei o que eles estão dizendo? Para responder essa pergunta, precisamos voltar no passado, lá quando eu e você éramos bebês e estávamos ouvindo português pela primeira vez. Você acha que quando você era bebê, você era capaz de entender o que as pessoas diziam para você? Preste atenção nessa curiosidade. Você sabia que a ciência já provou que os bebês não conseguem enxergar mais que 30 centímetros de distância? Pois é. É para você perceber que quando nascemos, nós nascemos despidos de conhecimento. E até mesmo questões fisiológicas, como a visão, ainda estão em desenvolvimento. Se isso é uma verdade para o físico, imagina para o intelecto. Quando você nasceu, você não era capaz de entender o que as pessoas diziam para você, muito menos falar o português, mas após ouvir e ouvir muito, você aprendeu algumas palavras e foi aos poucos experimentando a fala, tal como você ouvia as pessoas que estavam à sua volta. E em um processo de experimentação e através da imitação, você foi gerando esse comportamento linguístico até a sua fluência. Gramática? Isso veio muito, mas muito tempo depois na escola e você já era capaz de falar e entender qualquer pessoa naturalmente. E digo mais, dependendo de quão bom o português das pessoas responsáveis por você era, você também foi capaz de adquirir um vocabulário amplo e de falar corretamente o português muito, mas muito antes de saber conjugar qualquer verbo. Portanto, você precisa ouvir muito o inglês se deseja falar fluentemente, mesmo sem entender o que você está ouvindo. Aliás, estamos falando do primeiro estágio, do primeiro passo. E o primeiro passo é composto do que eu chamo de acostumar o cérebro com o inglês. Você não pode ouvir inglês e achar que é um idioma de outro mundo, mas isso precisa se tornar natural para você. E para se tornar natural, você precisa ouvir a língua o tempo todo. Como? Ouça músicas, assista vídeos, filmes, séries, ouça podcasts, assista telejornais, tudo o que for 100% em inglês e sem legenda, mais do seu agrado. Como assim do meu agrado, Marcelo? Prazer precisa estar envolvido. O seu cérebro precisa entender que o que você está ouvindo é gostoso para você, ou ele criará uma barreira natural e impedirá você de realizar tal ação. Inclusive, talvez você esteja vivendo isso agora, um bloqueio com o idioma tão grande que faz você parar de escutar. Um bloqueio que impede você de continuar, de persistir, e você acaba atrelando esse comportamento à falta de disciplina. Mas acredite, não existem pessoas indisciplinadas. Existem pessoas que estão realizando ações por realizar, sem prazer envolvido. Quando existe prazer, você não quer parar de fazer. Você até para por ser obrigado, mas não por querer parar. Quer um exemplo? Se você gosta de maratonar séries nos canais de streaming, como Netflix, por exemplo, você não quer parar de fazer isso. Para por necessidade, mas gostaria mesmo de continuar. Aliás, a descarga de dopamina, que é o hormônio do prazer, é tão grande e tão imediata que você não precisa de ninguém forçando você a assistir, não é mesmo? Então, não é uma questão de falta de disciplina, mas falta de prazer. Se você assistir algo em inglês que seja do seu interesse, que lhe promova prazer, isso te ajudará a continuar adiante.
Tem uma aluna minha que é cabeleireira e utilizamos vídeos de cabeleireiro nas aulas de inglês para promoção de prazer. Tem outro que é mecânico e fazemos o mesmo. Outro que é piloto de avião e fazemos o mesmo. Certa vez, eu me lembro, fizemos uma aula dentro do cockpit do avião, para você entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Eu sei que você está acostumado com essas metodologias genéricas, né? Mas entenda que você é um ser singular, que você é um ser único, que você é idiosincrático, que você precisa ser tratado como tal. A responsabilidade é do professor de ajustar às necessidades do aluno. Ah, mas isso dá muito mais trabalho. E eu sei que dá. Afinal de contas, são 22 anos no mercado, ensinando e promovendo a fluência na vida dos alunos em até 6 meses. Portanto, eu tenho bagagem, autoridade e muito conhecimento, ou como dizemos em inglês, know-how, para afirmar o que eu estou dizendo. Dá trabalho, mas é infinitamente mais benéfico para você enquanto aluno. E são esses os ajustes que são capazes de promover a fluência de fato. Mas aqui, está gostando do vídeo? Clique em gostei e se inscreva no canal para não perder nada, tá? Assim você me ajuda a seguir ajudando você, trazendo mais e mais conteúdos relevantes para a sua fluência em inglês. Agora vamos para o segundo passo, passo número 2. Depois de passar pelo primeiro estágio, que é ouvir muito o idioma, você precisará de vocabulário. Mas olha, não se deixe enganar por muitos que vejo por aí dizendo que você precisará aprender, sei lá, 7.000 palavras em inglês para falar inglês, porque palavra solta e isolada não constrói frase sozinha. Eu vou repetir. Palavra solta e isolada não constrói frase sozinha. Por isso que você precisa de aprender vocabulário, mas de forma prática, formando frases. Basicamente, uma conversa é composta de perguntas e respostas. Se você deseja falar inglês fluente, ser capaz de formular as suas próprias perguntas e de dar as suas próprias respostas, é necessário. Caso contrário, não existirá comunicação. Por isso que eu digo para você, aprendeu uma palavra, pode ser a sua primeira palavra em inglês. Vai lá e faça uma frase com ela. Ah, e antes que você me diga que não sabe formular as suas próprias frases em inglês, eu vou dizer para você que quando você era criança também não sabia. E nem por isso você deixou de tentar. Lembro claramente da minha filha certa vez me dizendo, eu sabo, papai. Ela estava seguindo o padrão linguístico de eu brinco, eu danço, eu canto, eu sabo. Sem saber que a conjugação do verbo saber é diferente. Mas ela estava experimentando. E com essa experimentação, ela aprendeu o jeito certo naquele dia. Agora é o seguinte, se eu, enquanto pai, virasse para ela e dissesse, nossa, como você é burra, você disse eu sabo, mas o certo é eu sei, e repetisse essa ação a cada erro que ela cometesse, sabe o que aconteceria com ela? Ela perderia a coragem necessária para experimentar o idioma e, por consequência, sofreria em várias outras áreas da vida. Como, por exemplo, na hora de se expor frente a um grupo de pessoas. O medo do ridículo poderia tomar conta dela e ela fugiria ao invés de enfrentar o desafio. Aí eu te pergunto, quantos cursos de inglês que você conhece são capazes de entender igualmente de psicologia? Eu não conheço nenhum além de nós na Wave. E por conhecermos essa ciência é que somos capazes de desbloquear seu inglês e promover a fluência em tão pouco tempo. Não é mágica, é ciência. Sendo assim, eu reafirmo, aprenda vocabulário, mas coloque esse vocabulário em prática em forma de frases. Entenda o que a frase quer dizer e não se atente, pelo menos não no começo, às palavras isoladamente. E o terceiro passo é a prática. Se você não sabe, eu também sou professor de arte marcial. E na luta nós temos uma máxima que diz, se você quer aprender a lutar, você tem que lutar. Porém, essa máxima funciona para tudo na vida. A teoria não promoverá a fluência em você, mas a prática sim. Se você quer falar inglês, você precisa de falar inglês. Infelizmente, o que vemos, e talvez você já tenha experienciado isso antes, são cursos tradicionais onde os alunos aprendem gramática e são levados a preencher lacunas em provas para, no final, receberem um certificado que muitas vezes não atesta absolutamente nada. Pois inglês intermediário no currículo, baseado em certificados, sem ser capaz de falar o idioma de fato,
na hora da entrevista em inglês, não produzirá o resultado que você tanto deseja, não é? Em cursos online, pior ainda. E olha, não serei antiético mencionando nomes, mas eu preciso falar porque eu não posso aceitar com naturalidade ver pessoas sofrendo dessa forma, gastando rios de dinheiro e anos de suas vidas e não conseguindo falar inglês fluente de verdade. Eu até me sinto na obrigação de falar isso com você e ainda estaria indo contra mim mesmo se não fizesse, pois justiça e honestidade são dois dos meus mais fortes princípios. Então por que nos cursos online que vemos por aí é pior, Marcelo? Porque você não pode falar de verdade. Óbvio que estou generalizando, baseando-me na vasta maioria, mas sem falar, como é que você será capaz de falar inglês? Faz sentido isso para você? Se você quer falar, você precisa de falar. Eu sei que parece óbvio, mas... Por isso que na Wave nossos alunos possuem aulas de conversação ao longo do curso, aulas ao vivo. Por isso que nossos alunos enviam mensagens de áudios em inglês uns para os outros e para os seus professores e são respondidos em inglês. Por isso que até mesmo as crianças nas turmas Kids são induzidas a realizarem esse tipo de comportamento e são capazes de falar inglês de verdade mesmo enquanto ainda crianças, ao invés de ficarem no vocabulário solto de cores, números, animais e demais assuntos que vemos por aí. E é exatamente por cursos de online acharem que irão ensinar inglês vendendo login e senha que na Wave temos muitos alunos chegando desses cursos e mais a cada dia com a mesma reclamação. Como vou saber se estou falando inglês certo se sou eu e o computador apenas? Eu realmente não sei se você já viveu isso antes. Mas se sim, tenho certeza que é uma experiência devastadora. Agora, é óbvio que você precisa fazer sua parte. Não dá para esperar mágica. Você não vai aprender a falar inglês fluente em 6 meses estudando 1 hora por dia. Você vai aprender a falar inglês fluente em 6 meses estudando 24 horas por dia. Inclusive, enquanto dorme, tá? E na Wave ensinamos isso aos nossos alunos. A palavra imersão, do nome Wave Imersão Linguística, não é imersão à toa. E tem um detalhe, aliás, 2, cruciais aqui. Para imergir no idioma, você precisa fazer o que gosta. E não precisa de parar sua vida para isso, ou seja, não precisa de mais tempo para isso. O que você precisa é de levar o inglês para o seu mundo e realizar as atividades normais do seu dia a dia, unificando o inglês. Parece impossível para você? Para os alunos Wave, não. Já que como customizamos as aulas entendendo cada um como ser único, somos capazes de abrir os horizontes juntos, para que os mesmos possam viver o idioma 100% do tempo, sentindo prazer ao fazerem isso. Então, aí estão os 3 passos. Listen, learn and speak, ou seja, ouça, aprenda e fale. Para quem não sabe como fazer, tudo é impossível. Mas com o passo a passo adequado, testado, comprovado e experienciado na vida de milhares de alunos, você é capaz de atingir o resultado que deseja, ou melhor, sua fluência em inglês em até 6 meses. E digo mais, se você seguir o nosso cronograma, você falará em inglês fluente em até 6 meses, garantido! Meu nome é Marcelo Dutra e foi um prazer falar contigo. See you next time!